Bem-vindos, time do bem, a mais um episódio do Flywheel Podcast. Eu, Fábio Lima, mentor em negócios e empresário, Mel Oliveira, especialista em inovação, e Quito Góes, mindset e comportamento. Esse episódio nós vamos tratar de um assunto bem contemporâneo, que é o netweaving, ou seja, a diferenciação entre network e netweaving. E aqui eu quero começar com uma pergunta já para polemizar, que eu sou especialista em polêmica também, esqueci de falar. Mel, você que é a professora do time. Não fale isso. A cara de professora dela. É mesmo. Esse homem professora total. Essa professora do time. Me fala aí, netweaving é apenas uma terminologia nova para algo que já se fazia, que é o networking? Ou não? Ou realmente é um novo mindset, é um novo comportamento, é uma nova forma de fazer negócios? Na verdade, o netweaving ele é considerado como a evolução do network, né? Então, o network antigamente você fazia conexão de trabalho ou de novos negócios, visando sempre ter alguma coisa em troca. O netweaving é você fazer conexões de trabalho visando dar alguma coisa, trazer um benefício naquela relação. Então, é um termo antigo? É um comportamento antigo. As pessoas automaticamente elas já buscavam relações em que elas pudessem oferecer alguma coisa. A questão é que agora isso virou intencional. As pessoas entendem o conceito e aí elas entendem que é muito melhor eu dar sem precisar pedir nada, que lá na frente provavelmente eu vá ganhar com essa relação. Então, eu acho que o conceito católico, né? Quase isso. Eu acho que o que mudou é que agora o netweaving ele é intencional. Antigamente talvez ele não fosse. A gente já fazia isso, mas de forma muito sutil, muito inconsciente, né? Intuitiva. E eu acho que muitas vezes com pessoas que a gente tinha uma certa afinidade, ou queria de fato ver o sucesso daquela pessoa. Aí eu acho que de fato você oferecia ajuda, porque você estava interessado em de fato ajudar aquela pessoa. Hoje o netweaving muitas vezes ele é utilizado como uma peça, né, uma fração do network. Eu vou ajudar esse cara, não necessariamente porque eu gosto dele, mas eu acabei de conhecê-lo. Mas porque eu quero passar essa impressão, eu quero ter esse relacionamento, e tudo bem se ele não me der nada. Eu vou causar uma boa impressão e em algum momento lá na frente, essa relação e o que eu dei vai me gerar algo em troca. Então, o netweaving parte desse pressuposto. Mas vocês não acham, por exemplo, que o netweaving talvez ele seja a ponte para que o network aconteça? Porque quando eu vou estudar o conceito, por exemplo, me parece muito que quando você entra numa relação, não necessariamente pedindo alguma coisa ao outro, mas de início propondo alguma coisa, lá na frente você quer ter um retorno, né? Nós não podemos ser tão ingênuos para acreditar que a gente faz alguma coisa sem esperar nada em troca. Ainda que essa recompensa, digamos assim, ela seja talvez uma virtude, ela seja um aprimoramento, e não necessariamente em termos financeiros, vou colocar assim, né? Nesse primeiro momento para a gente pensar. Mas ouvindo o conceito, né, e estudando um pouco o conceito do netweaving, me parece muito mais que é um meio para você chegar ao networking, porque na maioria das vezes são em relações de trabalho, do que talvez o netweaving ele seja um braço do networking mais humanizado, uma versão mais humanizada, ou talvez um destaque do que efetivamente é humano nas relações de trabalho, né? Talvez isso seja importante. Eu acho que eu tenho percebido muito que o netweaving ele dialoga muito com o humanizado. Uhum. É quase que o networking era uma operação comercial e o netweaving é uma jornada com pessoas em busca de uma operação comercial. Mas eu acho assim, a questão do networking, propriamente dito como a gente aprendia antigamente, tinha também uma questão muito tênue do network, que é o network sem uma geração de valor. E isso vale para o netweaving. Se uma geração de valor propriamente dita, ela é quase que uma troca onde você tem um meio, uma pessoa no meio que faz relações de ponta a ponta, okay, mas ela não agrega valor naquela relação ponta a ponta. Então, essa ponte, ela é feita no início e desfeita a partir do primeiro negócio entre as duas pontas juntadas. Porque ela perde valor, porque o valor dela é apresentar pessoas. No conceito anterior que se trabalhava. O netweaving, como essa questão da troca, da doação espontânea, genuína, em busca de gerar um ambiente de negócios positivo, isso é um ciclo virtuoso que se busca. Né? Eu acho que é um pouco disso, né? Sabe uma coisa que você me lembrou? As pessoas costumavam, eu acho que muitas pessoas ainda costumam de falar,
não se preocupe não que aquela pessoa me deve favor. Ela vai resolver isso pra mim. Uhum. Porque em algum momento lá atrás, você fez algum favor, sim, muito, talvez tenha indicado um emprego pra essa pessoa, tenha indicado um cliente pra essa pessoa, e aí lá na frente você acaba trazendo isso. Ah, não, eu vou puxar essa pessoa, relaxe porque essa pessoa me deve um favor. Então, acho que a gente volta no termo, né? Você falou assim, eu acho que o netweaving, ele abre portas para o networking. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente vai em busca de networking e, para mim, o netweaving, ele é uma forma de. Então, o networking é conhecer pessoas e o netweaving é você ser generoso, é você oferecer coisas sem nada em troca e nem utilizar aquele velho jargão de aquela pessoa me deve alguma coisa e eu vou... Mas sem nada em troca, vamos combinar, né? A gente tá falando de vida real e de negócios. Eu me doar, que nem relações interpessoais. Vai gerar inflação, né? Vou me doando, inflacionar. vou me doando, mas, cara, a gente quer retorno, às vezes o retorno. Você acha que isso não volta, não, em algum momento, lá na frente? Isso, mas sem intencional? É intencional. Eu também acho que é intencional. Não sei. É que o retorno automático do toma lá da cá que não existe mais. Exato. Mas, óbvio, quando você está se doando, você espera alguma coisa. Mas não é falso, não? Não, por que é falso? Não sei. Tem almoço de graça? Tem uma coisa que eu uso muito, aí vou trazer pro meu mercado. Vai lá. Tem relações de clientes com agentes financeiros, agente de assessoria financeira, que, vamos lá, agente autônomo de investimento. Ele não cobra nada para o seu cliente para fazer aquela assessoria. É legal, é formal, é perfeito. Só que eu digo sempre assim, e não tem certo e errado aqui não, tá, gente? Vou fazer esse disclaimer. É um modelo de negócio. Mas, bom, se eu sou cliente de um agente autônomo de investimento, eu não pago nada por aquele serviço. Quem está pagando? Sim. Então, se você não paga pelo serviço, alguém está pagando. Você é o produto. Total. Se você não paga pelo serviço, vou falar para cá, se você não paga pelo serviço, você é o produto. Então, é a mesma coisa. Essa coisa das relações de network, netweaving, cara, se não gerar resultado, se não, é aquilo que eu falo que tu gosta muito, né? Que networking sem resultado é moeda sem valor. Uhum. Alguma hora tem que voltar. Eu queria provocar, mas não seria pouco... O netweaving, ele não tem que ser genuíno, não? Não soa falso, não, eu chegar pra você, mal te conheço, e aí eu, sei lá... Isso já é natural. Eu acho que a gente acaba dando coisas de forma natural quando você quer fazer um network. Você quer ser simpático, você quer ser generoso. Mas será que você fazer isso sempre esperando algo em troca não soa falso? Tem uma coisa que eu acho que pode abrir uma série de insights para nós aqui, que é assim, ó. Tem um livro do Daniel Goleman chamado Inteligência Social. E ele vai dizer em um determinado momento do livro que o nosso cérebro, ele é feito, ele tem uma espécie de anatomia social. Nós somos feitos para nos conectar com pessoas. Então, o netweaving, ele é uma espécie de construção de propósito. O humano que habita em mim, digamos assim, saúda o humano que habita em você. Namastê. Né? Então, pois é, tá vendo? Uma espiritualidade total aqui. E aí tem uma coisa que é legal, que é assim, primeiro ela é problemática, porque por que nós temos que humanizar o humano? Né? Acho que é uma questão importante, na medida em que as pessoas, assim, existe uma grande diferença entre pessoas interesseiras e pessoas interessadas. Então, eu acho que pessoas interesseiras, elas moram no networking duro, puro e simples. Pessoas interesseiras. Ou seja, eu quero o que você tem e, se possível, eu quero que você perca o que você tem para que eu possa ter. No fundo, é mais ou menos isso. Pessoas interessadas eu quero construir com você. Eu quero aprender com você, por isso eu quero me aproximar de você. Então eu acho que o que o Fabião está propondo, e eu tentando fundir com o que você está colocando, é a intenção, é o interesse, né? É a disposição da pessoa ali naquela relação. O networking é especificidade, não acho que ele é ruim, acho que ele é importante em uma determinada etapa do processo, precisa ser concreto, precisa gerar resultado. E numa outra etapa do processo, nós precisamos nos conectar por propósitos, por sistemas de crença, como eu gosto de chamar, comuns, né? E acho que é na afinidade do sistema de crença, quando você diz assim, há como nós doarmos alguma coisa para alguém sem esperar alguma coisa em troca, o nosso cérebro ele funciona com sistemas de recompensa. Se eu dou e não recebo,
em algum momento o interesse pela própria pessoa é desfeito. Porque não há retorno, não necessariamente retorno financeiro, mas retorno nem que seja de compatibilidade de ideias. Sim. O que é que vocês acham? Não, acho que faz sentido. Eu tava olhando aqui agora algumas coisas e tem aqui dizendo que o netweaving, ele é centrado no outro, No outro, exato. né? Enquanto o network, ele é autocentrado. Autocentrado. E a gente tá muito na fase... Tem muita gente aí vindo bem pro mercado de negócios falando que hoje a frase do momento é customer-centric, onde a gente coloca o cliente no centro em todas as relações. Quando a gente fala de relação profissional, relação de negócio, é o seu parceiro, o seu partner, o outro no centro, né? Então, a partir de agora, além do customer-centric ser uma grande expressão no mercado, a gente vai ter o outro, o seu parceiro de negócio, aquela pessoa que você quer, enfim, ter pra vida, ele vai ser... Você vai colocá-lo no centro. Então, quando você coloca ele no centro, talvez você consiga um networking da forma... E a longo prazo, eu acho que, já para abrir para você, eu acho que o networking, ele nos permite relações rasas, Exato. objetivas e diretas. O netweaving, ele vai além, talvez até mais profundas, e talvez você não consiga fazer netweaving com todo mundo. Deixa eu fazer uma provocação sobre isso. Por favor, vai lá. Vamos lá. Aqui, polêmica sem polêmica. Ok. No passado, recente, onde existia o networking, não existiam terminologias, ou pelo menos um drive muito claro de empresas com propósito. Certo. Né? Total. Propósito tem a ver com conexões, tem toda essa filosofia nova que a gente está... Se antes alguns praticavam, agora está sendo externada por muitos que nem praticam. Exato. Ok. Né? Então, a minha provocação é a primeira pergunta do dia do podcast. É apenas uma palavra para fazer uma coisa que já era feita, mas com uma evolução geracional. Estou parecendo Quito, né? Devagando. Né? Tô parecendo você. Tá, Eu tô- volta, viu? volta, Você chegou, Fabinho? Voltei, não, cheguei, agora eu cheguei. Vambora, vambora. O problema é o seguinte: é ou não é apenas network com a nova roupa? Eu Não. acho que não. Sabe por Eu quê? acho que não. Porque quando nós vamos estudar, né, as novas configurações de empresas, né, principalmente bebendo no SD, enfim, nas empresas modernas, nós precisamos pensar que houve uma mudança epistemológica. Se antes o mérito era era calcado em si mesmo, Ele né, trouxe um nome bonito, eu não consigo. Ó, tem que colocar, editor, por favor, Legenda. colocar ali a legenda epistemológica. Eu não sei nem pronunciar. Enfim, e aí tem uma coisa legal assim, né, que é, se antes as empresas elas eram feitas para que ou os investidores reconhecidos eram aqueles que conseguiam sozinho, eles, né, vença sozinho, habite o topo da montanha, como aquele incompreendido ou incompreendida, nos dias atuais a gente já sabe que não é assim. Que quanto mais pessoas você se conecta, mais você aumenta a tua rede, mais você consegue escalar em termos de conexão, em termos de propósito, em termos de alcance de pessoas. Porque hoje, né, o principal patrimônio sempre foi, mas agora há uma intenção mais direta em alcançar pessoas, em tocar pessoas. Então o NetWeave, ele é um movimento direcionado na intenção de pessoas. É como se eu, enquanto uma pessoa que reconheço a minha condição de pessoa, quero fazer negócios com você, mas não quero que isso subtraia a tua condição de pessoa. Eu não te enxergo só como um número. Mas será que é isso mesmo? Ou é apenas uma nova forma de atingir objetivos? É uma nova forma de atingir o objetivo, Fabinho, mas nem por isso é menos importante Não. no sentido... É uma ressignificação da forma, Isso. ou uma ampliação da Não forma. estou dizendo, aqui não é crítica. Perfeito, Aqui é, vamos estudar. Será que, se agora é bonito a gente servir vinho, antigamente era cerveja, vamos servir vinho. Sim. Sabe? É um pouco disso. Antigamente network era visto... gente, eu sou um cara que vivi de relacionamento a minha vida inteira. Minhas relações sempre Você é um foram cara bem intensas. relacionado. Bem relacionado, bem relacionado. É um ativo. É um ativo, caro, É um inclusive. É um ativo. Inclusive teve um amigo meu que é uma espécie de guru na minha vida profissional. Não vou falar o nome dele não, porque as pessoas conhecem ele. Por favor. Mas ele é um cara público. E uma vez eu falei assim, pô, eu vou embora, vou morar em São Paulo definitivamente. Pô, a Bahia, difícil, a mentalidade do empresário e tal. Ele falou, Fabinho,
Você conhece alguém que tem se relaciona na sua idade, tem a capacidade de relacionamento empresarial e político daqui da Bahia? Alguém que chegue perto de você? Eu digo, pô, claro, tem alguns. Então, cara, são poucos. São poucos, sabia? Então, é um ativo isso. Claro. E isso é construído com credibilidade, entregas. NetWeaving. NetWeaving. Pronto, esse é o ponto. As formas como eu sempre me relacionei com as minhas relações profissionais e pessoais, não é uma fórmula de tome aqui e me dá aqui. Por isso que você tem relações mais duradouras. Pronto. Mais Ou seja, profundas. eu já praticava o que é dito hoje em NetWeaving. Mas as pessoas davam a nomenclatura de network. E ainda, me permite só concluir. Sim. E ainda o que Quito fala, e Quito, como é o professor da mente, né? Você é professora da inovação. Fique na sua, viu? Fique na sua. Mente. Fique na sua. Só tem professor aqui. Exato. Existe um grau de satisfação naquela pessoa que ajuda o outro. Existe. Não existe? Existe. Eu me sinto bem quando ajudo alguém. De qualquer que seja a maneira. Bom, não vamos generalizar, mas normalmente No as geral, pessoas ajudam. normais, sãs, né? Isso gera prazer quando você ajuda normalmente Isso é pessoas. químico. É humano, né? Humano. É humano. Nós temos Então, uma assim, a disposição gente para ajudar. gosta disso. Exato. Inclusive, é uma maneira, inclusive, de que líderes inteligentes conquistam seus liderados pedindo ajuda. É uma estratégia de líder. Eu já fiz muito isso na minha vida. Mesmo sabendo os resultados. Era falso? Não era falso, porque eu queria engajar pessoas. Engajar pessoas e outra. Tem uma passagem engraçada. Eu fui sócio de uma empresa e eu queria uma mesa quadrada. Eu queria uma mesa quadrada. Pra sentar, ter todo mundo sentado. Por quê? Porque a simbologia da cabeceira não era o que eu gostava. Eu não gosto da simbologia. Eu costumo dizer assim, gente, eu ouço todo mundo, mas a empresariar às vezes é um ato solitário. Porque as decisões... Às vezes, eu acho que é sempre. Porque às vezes você tem sócio, né? Sim, quando você não... Como eu tinha sócio, eu sempre tive sócio. Eu gosto de ter sócio. Então, assim, eu ouço todo mundo. Mas alguém tem que tomar decisão. Alguém tem que correr o risco. Sim. E a minha mesa quadrada era por isso. Então, assim, essa coisa da liderança... E aí eu acho que vale um outro programa, a gente fala só sobre liderança. Totalmente. Eu acho que vale... Vamos anotar... Leila não veio hoje. Não, anota aqui. Anota aqui. Então, vamos falar sobre liderança. Mas voltando. Eu já praticava algo que é dito hoje como NetWeaving sem nem existir a palavra. Assim como eu, milhares. Claro. Centenas de pessoas. Sim. Mas talvez a criação do conceito, Fabinho, desculpa te interromper, é exatamente porque quando nós conceitualizamos alguma coisa, nós podemos tornar isso mais evidente. Exato, e um método de treinamento. Sim. Então passa a ser intencional, Dá que eu nome acho pras coisas. que eu acho que é o que volta para o que nós estávamos falando no início. Ou seja, o NetWeaving, ele é um movimento intencional, porque a dinâmica do trabalho, enfim, né? Por ter trabalhado muito tempo em livraria, lá vai eu de novo. O Christophe Dejour, no livro sensacional chamado A Loucura do Trabalho, ou seja, o trabalho muitas vezes arranca de nós a nossa capacidade de enxergar as pessoas como pessoas. Anotei essa, hein? Eu vou ler esse livro. Sensacional, do Christophe Dejour, A Loucura do Trabalho. Então nós passamos a olhar para as outras pessoas como instrumentos de trabalho. Portanto, ela perde as suas principais virtudes, vou chamar dessa forma, para ser as pessoas. O NetWeaving é um movimento intencional para que eu olhe tanto as pessoas que estão na minha dinâmica ou na minha horizontalidade hierárquica, quanto vertical. Então eu olho para baixo, embora os meus colaboradores eles também eles não estejam na mesma cadeia hierárquica que eu, digamos assim, ainda assim são pessoas, ainda assim são ativos. Né? Então o NetWeaving é um movimento muito intencional que visa recuperar o caráter humano das relações de negócio. Talvez essa seja uma boa definição, né? Que é o que o autor vai propor quando ele diz assim, é uma rede de teia. Ou seja, é uma rede de fato, né? É uma rede que se conecta. Os humanos, quanto mais conectados estão, melhor funcionam em conjunto, né? E por isso o animal racional, ele domina o irracional. A gente tem a capacidade de se relacionar com divergências e em busca de uma cultura única. Total. É a única diferença. Porque você fala assim, mas a formiga tem um senso colaborativo. Mas é colaborativo, ele tem um elemento que manda e todos fazem e todos acompanham. Claro. O ser humano não. O ser humano é colaborativo e imutável. Por favor. Total. Eu vou te fazer uma pergunta para falar de Fabinho. Pô, ele não tá aqui. sobrou pra mim. Eu vou te fazer duas perguntas, na verdade. Vai. A primeira, referente a essa sua citação do livro, certo? Uhum.
quando a gente vê o outro como forma de trabalho e pouco humano, muito mais como um elemento de trabalho, me lembra muito a minha vida inteira. Eu conheço as pessoas e pergunto: você trabalha com o quê? Claro. Exato. Você faz o quê? Exato. Quando a gente olha além disso, a gente pergunta: por que você tá aqui? Exato. Então, quando você vai no evento, você não pergunta: você trabalha com o quê? Você pergunta: por que você tá aqui? O que você tá buscando aqui? Exato. Porque aí, com a resposta do outro, ele vai dizer: eu tô buscando conexão com... Nanana. Você já traz uma resposta da solução e talvez você já entregue alguma coisa que seja benefício para ele. Perfeito. Então, eu acho que é essa mudança de olhar quando você faz a primeira pergunta para alguém que você tá se relacionando pela primeira vez em termos profissionais. E o outro ponto que eu queria fazer é: Fabinho é um cara bom de network ou netweaving, ou ele é um lobista? Vou começar pela primeira, tá? Me parece um pouco mais fácil. Tô aqui olhando para você. Por favor, dado o tamanho, eu estou em desvantagem, né? Mas, ó, sim, eu acredito que, assim, quando a gente olha para as pessoas e elas deixam de ser pessoas e passam a ser simplesmente um instrumento, né, de trabalho, o netweaving, ele vem exatamente para humanizar, como eu disse, e recuperar nessa pessoa, nesse outro, o valor, enfim, fundamental que ele tem, que é ali é uma pessoa. Então, são pessoas hoje no centro do mundo o tempo inteiro. Então, o homem vitruviano, na verdade, o que está acontecendo nos dias atuais é a recuperação de conceitos essenciais da história. Então, nós estamos recuperando alguma coisa da tradição que nós estamos no centro do universo. Nós precisamos recuperar. Nesse caso, do universo corporativo, do universo, enfim, né, do empreendedorismo, que é mais ou menos com quem a gente dialoga por aqui. Só que, quando a gente pensa, né, o adoecimento do trabalho, pensando, por exemplo, os burnouts, pensando, por exemplo, as ansiedades, pensando, por exemplo, as depressões, os ambientes, muitas vezes, eles condicionam em nós uma série de questões. Então, o netweaving é o movimento intencional de propor ambientes para as pessoas e relações entre as pessoas que façam com que elas interajam melhor entre si e existam melhor entre si, disponibilizando umas às outras o principal ativo que o humano tem, né, que são a colaboração, que é a virtude, que é a capacidade de trocas genuínas, que é a capacidade de presença. Isso não significa que o networking ali não vai ser gerado. E aí eu entro na segunda pergunta de Mel, que eu acho, eu já disse isso ao Fabinho, para mim a principal capacidade dele é a comunicação, não necessariamente em massa, mas no tete a tete, né, ali no 1 a 1, na comunicação direta. O Fabinho é muito bom de comunicação direta. E você só é bom de comunicação direta se você tem a capacidade de olhar para o outro como uma pessoa e escutá-lo. E aí volta para o que eu disse, né? Existem pessoas que são interessadas e existem pessoas que são interesseiras. Total. Então, interessadas puta, o Fabinho falou, eu ouço. Quando você fala, eu ouço, sabe? Então, humildade não é excesso de modéstia, humildade é condição de aluno. De aprendizado. Exato. Então, assim, vocês falam, puta, aluno, total, obedece e fica aqui. Então, interessado. Interesseiro eu vou me aproximar dele porque sei dos ativos que ele tem e que, portanto, eu quero simplesmente isso. O network não seria uma forma de ser interesseiro? Eu acho que não. Para mim, o network, ele é o resultado das coisas, né? Como resultado, vocês sabem, uma palavra que eu gosto muito, os resultados, é uma frase que eu tenho que, enfim, tem uma certa escala, que resultados são inquestionáveis. Nós questionamos os meios, mas não o resultado. Uhum. Então o network, ele é o resultado, ele é o produto final, se vocês quiserem. Vai acontecer. Inevitavelmente, no mundo de negócios, o network, ele vai acontecer. O que nós mudamos é a forma dele acontecer. De fazer isso. De fazer isso. Que é onde eu penso que o netweaving entra. Ele entra em modificar a maneira que um network vai acontecer. Você conecta com pessoas. Exato. É exatamente isso. Fabinho. Agora, peraí que eu vou responder. Era por isso favor, eu ia continuar essa pergunta. Vai deixar a pergunta se eu sou lobista no ar? É isso, mas eu ia te fazer essa pergunta Por exatamente. favor. Vem cá, você é um cara lobista? Ponto 1. Ponto 2. Tô sendo extremamente pejorativa com o termo lobista. E aí você pode trazer talvez um tripé aí, a diferença dos 3 pontos. Deixa eu só adicionar mais uma pergunta. Vou adicionar a terceira para pedir música no Fantástico. A Fraga Lima suporta netweaving ou só network? A
Fraga? É. Fraga não, Faria Faria Lima, desculpa, velho. A Faria Lima. Eu tava tentando A Faria Lima. Fraga Lima Não, Deus, Faria Lima. Vai. Faria Lima. A Faria Lima. Tava só. eu aqui, tá a bom, Fraga, vamos mas lá. eu entendi. Não, vai. Ele enrolou a língua. O cara veio de Jacobina, tá perdido. Exatamente, meu irmão. Vida A interior. galera Jacobina é top. Inclusive um abraço lá pro pessoal de Jacobina, de Jacobina FM, gente que eu fui boa, sócio lá da gente- rádio. Você foi sócio da Rádio Fui sócio Jacobina? da rádio. Ele é lobista, então. Demais. Então, Precisa responder. vamos conceituar. Então, Vai. primeiro, Vai. lobista, primeiro que é uma atividade regulamentada. Nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, assim, não me engano, no Chile também. Tem alguns outros países, tá? Não é só No Brasil não, né? No Brasil não. O Brasil é, inclusive, é muito Crime. confundido com tráfico de influência, que é crime, tá? Tá. O lobby, o que é o lobby, Depois gente? explique pra gente o que é a diferença de tráfico de influência, porque eu acho que... Vamos chamar um advogado criminalista, né? Porque, assim, essa coisa da Luiz lei, Henrique eu Piau. nem me meto com lei, porque lei, a cada 2 dias tem 20 deputados pensando em leis novas. É uma das críticas que eu faço ao nosso sistema legislativo, né? É muita gente produzindo lei que é difícil de a gente até acompanhar. Meu esposo é criminal, ele poderia estar aqui. Opa, aí, ó. Casou bem, hein? Casei. Então... Nunca vai cometer um crime na vida. mas voltando, lobista, assim. Lobista é uma profissão legítima nos Estados Unidos, onde você tem um profissional que geralmente ele defende uma pauta, ele é contratado para defender uma pauta, um setor, um segmento. Uma empresa? Não, um segmento. Segmento. É uma pauta, por exemplo. Não é uma empresa. Não, ele tem inclusive nos Estados Unidos, lá no Congresso americano, existe uma área, um espaço Só pra lobby. de lobby, que é o seguinte: aqui é a sala de lobby da indústria farmacêutica. Ah, legal. E aqui você tem um cara que ele tá ali. Qual é o papel dele? É dialogar com os parlamentares, com quem é de direito, e demonstrar de que maneira determinados projetos ou intenções vão beneficiar a sociedade. Fazer com que os caras aceitem? Não é fazer Aprovem, é nada. convencer. Certo. É simplesmente convencer uma pauta. Tá. Sei lá, é convencer um novo medicamento que vai ser lançado contra o câncer. Aí você tem que convencer a indústria pra que Não. aceitem isso. Você representa a indústria. Ah, tá. Você está convencendo o poder público. Você convence Ah, quem aprova tá. ou quem reprova Entendi. a Se inserção. tiver você tem uma proposição para fazer, sei lá, vou tentar trazer para uma pauta quase que... Vamos abrasileirar essa discussão. Imagine que no Brasil tivesse o lobby instituído formal, tá? Pudesse ter lobby aqui, lobista. Você com certeza aqui teria... Aqui você tem 3 bancadas muito fortes, né, no Congresso, das mais representadas. A bancada que ele chama BBB, né? Bancada da bala, do boi e da Bíblia. Isso Brasília todo mundo sabe. Eu não sou de Brasília, não sabia. E nem é da política, né? Nem da política, Pois é. piorou. Então, assim, com certeza teria um escritório de lobby da bala. Qual seriam as Nossa, pautas que eles iriam propor? Imagino eu. Armamento. Um maior número de munições para os CACs. CAC, Sim. para quem... CAC, todo mundo viu sobre CAC na eleição desse ano, porque Bolsonaro defendia, Bolsonaro ampliou algumas coisas dos CAC. CAC são aqueles que são colecionadores, atiradores ou caçadores. Sim. Você tem uma licença específica para ter determinado tipo de arma e determinado tipo de como você pode transportar a arma, tá? Ok. E para onde? Com certeza iriam... Essa bancada, esse lobista ia brigar para aumentar o número de munições, aumentar o calibre permitido. Mas a gente não tem esse profissional, só que com outro nome, não? De cargo? Não. Profissional, formal, instituído, não. Existem pessoas... Quem faz isso hoje? Pô, você quer me apertar sem me abraçar, né? Porque, Com certeza. porque isso... Eu tô aprendendo aqui Não, também. porque isso, cara, vamos lá. Em A gente tese... tá fugindo do vamos- tema? Eu não sei. Não, porque tem a ver com relacionamento. Tem Vai. relacionamento. Tem a ver com Eu também acho que relacionamento. tá total Tá. dentro. Tem a ver Hoje, com assim, relações. você tem interesses de uma bancada que... vamos falar de coisas legais, tá? Legal no sentido Legalizado. jurídico. No passado recente, você tinha... era legalizado o financiamento privado de campanha por empresas. Tá. As empresas poderiam doar dinheiro para partidos e candidatos. Hoje não mais pode empresa. Hoje só pode pessoa física. Tá? Tá. Tinha um regramento XPTO de que era um percentual máximo
eu acho que era do ganho de capital, não, do ganho de capital da pessoa física, do faturamento, da receita líquida, não me lembro como era o índice, mas tinha um número que cada empresa tinha poder de doar. E aqui Quito era candidato a deputado federal. Muito bem votado, inclusive. Quito era um cara que estava na pauta das armas. E aí eu chegava lá, Quito, eu sou da empresa, Quito, toma aqui, vou apoiar a sua pauta, sua agenda, pró-arma, toma aqui o dinheiro. O que ia acontecer com Quito lá no futuro? Virou deputado. Pô, ele já tinha essa agenda, concorda? Então, o que é o deputado? O que é o legislador? Ele está ali em prol de pautas da sociedade. Ali é uma representação da sociedade. E na sociedade tem de tudo. E é por isso que a gente tem legisladores eleitos das mais diversas naturezas, matizes políticas, gênero, tudo, porque é a representação do povo ali. Isso não cabe nem network nem netweaving. Isso aí é lobbyismo. Eu tô falando de lobby, eu tô falando disso por causa do lobby. Você me provocou pelo lobby. Exato, né? não. Eu só tô clareando as coisas. Então, assim, lobbyista é uma coisa que eu nunca fui. Por quê? Porque eu nem sou nem nunca fui. Porque eu nunca defendi agendas de setores em prol de ganhar dinheiro. Entendi. Ok? No Brasil isso é crime? No Brasil isso é crime. Beleza. Ok? Aí você pergunta ao maridão quando chega em casa, na alcova, você pergunta a ele. Pode deixar. Tá? Bota no making off. Bota no making off. Por favor. Bota lá nos seus stories do Instagram depois, a resposta dele. Mas assim, netweaving, aí você me perguntou, se Fabinho é network, fazia network, até porque vamos combinar. Por favor. Não existe networker. Existe lobista. O que é lobista existe. Mas o que é networker? Irmão, até com todo o R do final. Eu não consigo entender isso. Mas assim, aí volta. Então, Fabinho fazia network, ou fazia / faz. Network, netweaving, que é lobista eu não sou. Sim. Então, eu sempre, volto a dizer, eu sempre fui um cara das práticas da doação, da troca, do fazer o bem, sem olhar quem. Óbvio, nunca desvirtuei do foco do resultado. Muitas vezes eu fui buscar na minha teia. E aqui não tem nenhum pecado não, gente. Claro. É a vida como ela é. Eu quero... Vamos lá. Mel, tive a ideia de fazer um podcast, nós três. Sim. Nós três não. Das 3 pautas. Sim. Assim nasceu, né? Começando Quito top, não sei o quê. Pô, preciso de alguém de inovação, /impacto. Pô, fui Lívia, minha esposa, sua amiga. Falei, pô, cadê Mel, Lívia? Que você tanto falou, eu nem te conhecia, Mel. Eu sei. Então, eu me aproximei de você por interesse? Sim. Seu interesseiro. Sou interesseiro para fazer o programa. Absurdo. Dado aí... Mas aí é diferença. Mas aí a diferença é ser o interessado e não ter o interessado. interesseiro. Isso é semântica, né? Vamos combinar. Porque... É semântica. Tudo bem, vai. Porque assim, na verdade, é um interesse... Quem disse que interesse não é legítimo? Ok. Quem disse que interesse não gera resultado? Quem disse que interesse não gera positividade? Por isso, agrega valor? Por isso que a intenção... Por isso que eu acho que a intenção, assim... tem uma coisa... Tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é assim... Mal não é o comportamento mal. Mal é a intenção má. Isso. Sim, é okay? isso. Que é a diferença do interesseiro e do interesse. Exato, é a intenção. Às vezes, sei lá, teu filho, tua filha errou, você, sei lá, resolveu dar uma palmada nele. O comportamento pode parecer mal, né? Às vezes tem um tom agressivo, desde que você não violente a criança, etc, nada dessa maneira. Mas a intenção é corretiva, a intenção é, enfim, de admoestar, de educar, de promover qualquer natureza de intenção. Para usar um exemplo bem generalista aqui, sem nenhum critério de valor, tá? Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Então, o netweaving, ele é um direcionamento específico à intenção do porquê as conexões estão sendo criadas, do porquê as pessoas estão se aproximando. Então, é claro que nós temos interesses. Cognitivamente falando, nós temos interesses. Eu me aproximo de alguma coisa porque quero um resultado. Sim. Eu tomei um café, gostei, eu tendo a ir naquele lugar pelo interesse do café, pelo interesse do atendimento, pela disposição a alguma coisa. O que me parece importante, e acho que é o ponto sensível aqui da nossa discussão, isso, quando o Fabinho pergunta, isso é alguma coisa nova para algo que já acontecia? Me parece que a inserção do conceito, ela direciona, ela permite que agora as pessoas, as corporações, as empresas, de um modo geral, possam desenvolver pessoas ou contratar pessoas que tornaram isso um método ou que tornaram isso uma espécie de prática. As empresas inserem agora o netweaving na sua cultura organizacional. Passa a pertencer à cultura. As pessoas ali passam a se relacionar por outros motivos que não a
apenas o resultado. E aí eu faço essa distinção porque para mim fica bem legal do ponto de vista semântico, como você bem disse, que é o interesse. Eu tenho interesse no que você sabe, eu tenho interesse no que Mel sabe, eu tenho interesse no que as pessoas que estão aqui sabem. Agora, a maneira como esse interesse se dá, se é sórdida, no sentido de eu quero tirar de você para que eu tenha. Isso aí. E eu acho que isso, inclusive, não é nem inerente ao networking, tá? Porque o work é trabalho. Ou seja, eu acho que a gente precisa limpar. E net é rede. Então, é rede de trabalho. Então, demonizando de repente uma palavra, eu também acho, né? que é importante. Que assim, e pra mim, volto a dizer, pra mim me parece uma nova maneira de fazer a mesma coisa. Não, Fabinho. Eu acho que nós estamos desenvolvendo. Eu também. Porque você teve uma forma a sua vida inteira. É o seu mindset, o seu formato de pensar. De relacionamento com as pessoas sempre foi NetWeaving. Do ganha-ganha. Perfeito, do ganha-ganha, mas isso é um pensamento particular de Fabinho que você aplica há muitos anos, por isso que você tem o capital ativo social que você tem hoje. Deve ser culpa de esse egocentrismo, deve ser porque eu sou filho único. Exatamente. Só existe o meu mundo. Exatamente. Mas normalmente não é assim que funciona. O mercado não é assim que funciona. Você pode ter sido um caso específico, mas não é isso que a gente aprende no mercado de trabalho. Todo mundo fala, vamos fazer network, vamos conhecer pessoas para ver se eu consigo vender um produto. Para ver se eu consigo conhecer fulano, porque fulano vai me apresentar a Beltrano. Então, assim, eu não acho que sempre aconteceu, mas eu acho que existe sim uma evolução do network hoje. Você, que por algum motivo já é do seu mindset de você praticar isso a longo tempo, mas eu acho que não é o comum. E tem uma coisa que é incrível, que vocês estão falando que é assim, por exemplo, muitas pessoas às vezes, sei lá, reúnem um determinado grupo de pessoas, põem um café, enfim, um vinho, o que quer que seja, e tentam humanizar o ambiente para dizer assim, não, aqui a gente não está fazendo network, aqui o que nós estamos fazendo é netweaving. Não é por aí. Não é por aí Não mesmo. é por aí mesmo, assim. O netweaving, ele é um processo educacional, eu diria, é um processo de aprendizagem. Você desenvolve em algumas pessoas, em alguns ambientes, sobretudo, a cultura das pessoas estarem ali se relacionando, dispostas a doar e a receber. Cientes de que no final pode gerar network ou não. Embora, na minha visão, o network sempre vai acontecer, porque é sempre uma conexão ali com afinidades de trabalho, quando é direcionado. Tem pessoas que, mesmo em um ambiente de trabalho, elas vão se conectar pelo propósito. Então, por exemplo, você é Bahia, eu sou Bahia. Nós estamos numa empresa, nós estamos num encontro empresarial. O que nos afeiçoou foi o Bahia. Nós não vamos gerar negócios. O ambiente... Todo mundo tem defeito. O ambiente é empresarial, o evento ele tem esse caráter, mas nós nos conectamos por outro conjunto de princípios. Então, talvez nós realizemos uma conexão de trabalho lá na frente. E aí é isso que você bem fala. No entanto, o que nos conecta é outra coisa. Só que eu gostaria de provocar vocês exatamente nesse... O network, ele não é uma coisa ruim. O work é o trabalho. Também acho. O work é trabalho. Eu acho que a gente... Desculpe te interromper, mas porque a gente traz uma questão de que o trabalho é ruim, né? A gente já acorda dizendo... Matar um leão de cada vez, matar um leão por dia. Você tá fazendo o que hoje? Pô, tô aqui na sofrência do trabalho, tô ralando. Eu dei uma... A gente já tem esse olhar pro work, né? E aí quando a gente traz uma rede de trabalho, parece que a gente tá sendo maligno o tempo inteiro. E o netweaving, desculpa, Fabinho, é exatamente nessa direção, no sentido de você não se relaciona diretamente com o seu trabalho, mas você se relaciona também, primeiro, com pessoas. Né? Essa semana passada eu dei uma palestra, enfim, num grande grupo de empresarial do Brasil, e aí eu falei exatamente para as lideranças e para alguns colaboradores dizendo isso. O nosso cérebro, ele aprende por pareamentos de estímulos. Isso com isso é alguma coisa, ok? Um semblante, alguém diz à criança, tá vendo? Ele ficou triste. A criança olha o semblante, ouve a palavra e junta A mais B e diz isso. Então nós aprendemos assim o tempo inteiro. O que nós fazemos? O trabalho é duro, o trabalho é ruim, o trabalho é... Então nós não estamos falando aqui da meritocracia, porque é uma discussão completamente política de outro campo. Mas é exato, é como nós associamos estímulos. Então o trabalho, ele é alguém, ele é sempre alguém. Ele é sempre outra falando pessoa. de pessoas. Exato. Então, por exemplo, o trabalho não é duro, porque senão você vai achar que as pessoas que estão ali são duras. Você vai achar que as pessoas que estão ali representam essa dureza que você criou. Você associou uma palavra a um ambiente que é composto por pessoas. Então eu acho que as pessoas são duras, eu passo a achar que tudo é duro. Nesse sentido, para mim, o netweaving ele é importante. No sentido de, eu passo a
estar num ambiente em relações de troca, porque o NetWeave ele não acontece, ou ele não deve acontecer, apenas no encontro de líderes e gestores, né, que querem sair bonito na foto. O NetWeave ele deve acontecer dentro da própria cultura organizacional das empresas. E em todos os níveis E dela. em todos os níveis dela. Mas eu não acho que a gente deveria se prender a organizações. Não, exatamente, na É vida. que a gente associa muito network e netweaving a negócios, a vendas. Totalmente. Não, cara, o instinto de colaboração numa companhia, em qualquer que seja o nível, se você se relaciona bem com o seu par, ou com alguém, porque em toda empresa você tem o chamado cliente interno, né? Total. O fornecedor interno. Então, você precisa de alguém para fazer algo muitas vezes. Se você se relaciona bem com aquele alguém, é óbvio que vai fluir melhor o trabalho. E aí eu trago um outro ponto, para a gente sair um pouco dessa, vir para mais atualidade, que tem a ver com a distância, né? Tem a ver com desde home office, porque isso desfavorece O netweaving. netweaving. Tem uma Networking, eu acho que é eu tenho uma até mais pergunta fácil. para você sobre isso, inclusive. E vou além, tem uma ainda hoje, uma amiga minha, pessoa que eu adoro, fez aniversário. Sou eu? Não. Eu fiz aniversário, sou um Mas- você adora. Essas duas premissas não necessariamente estão corretas, mas tudo bem. E eu liguei pra ela e falei assim, Ela é um heterônimo meu? não. Não, tá. Eu liguei pra ela e falei assim, as redes sociais, porque todo mundo que eu gosto, vou me lascar agora, todo mundo que eu gosto, eu ligo no aniversário. Se eu lembrar que é aniversário, eu ligo, eu não mando mensagem. Eu mando mensagem pra quem tem uma relação mais fria e tal. Fabio. Mas as pessoas mais próximas do meu ciclo, eu vou ligar. E aí eu liguei pra ela, fiz assim, Renata, parabéns e tal, e eu tô te ligando porque as redes sociais serviram pra aproximar quem tá longe e afastar quem tá perto. Total. E esse é o ponto que eu quis trazer aqui agora. Home office, conferência, pós-pandemia, isso desfavorece muito o netweaving. E as pessoas acham que se relacionar com pessoas via rede social é uma forma de se relacionar, como no passado era no telefone, Exato. como anteriormente era na carta, e mais anteriormente no pombo correio. Então, Você é dessa são época? Você é formas. dessa época? Tô conservado, né? Entendi. Então, assim, como é que a gente lida com isso também? Os desafios de fazer netweaving nesse mundo Virtual. das distâncias da vida. Será que não é a forma como você começa uma relação? Porque, por exemplo, quando você faz... Contar um caso, eu tô, enfim, estudando algumas coisas sobre o mercado de inovação israelense. E aí... Eu vi. Você viu, né? Eu também vi. E aí... Inclusive, eu hoje... faço parte da Câmara Bahia-Israel, tá? Ah, legal. Bom saber. Meu nome tá circulando nesse negócio aí, mas a gente não pode falar muito ainda não. E aí... Até perdi o racional. Esqueci. Você tá estudando. Aí hoje eu tive um bate-papo com uma pessoa que eu conheci nesse programa, e etc. E qual foi o objetivo, né? Ele me puxou e falou assim, Mel, tudo bem, poxa, a gente tá estudando junto sobre a questão de Israel, né? E eu queria ouvir sobre as coisas que você tem feito. Eu achei super legal. Olha a abordagem do cara. Foi diferente do que... Mel, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu tenho uma empresa assim e quero te mostrar o que eu faço. Ele me abordou... O foco foi o outro, né? Foi você. O foco foi o outro. Mas no final das contas o foco é ele, né? Claro. Mas no fim do dia é faturamento. No final do dia o foco é ele. Mas a forma de você abordar foi diferente. E aí a minha resposta foi, poxa, que bacana, eu também tô querendo ouvir você sobre um projeto XYZ que eu acabei vendo o LinkedIn dele. Ou seja, em nenhum momento eu falei, cara, eu quero falar... Tudo bem, tô aqui e quero te mostrar o que eu faço e vice-versa. Então, eu acho que se a gente pensar no netweaving como uma relação próxima, aí eu acho que o digital afastou. Que eu falo pessoalmente. Ok. Mas eu não acho que seja o tete a tete. Lógico que funciona, mas eu acho que é a forma como você coloca o outro no centro. Senão a gente também não conseguiria vender para a pessoa, para os nossos clientes online, porque a gente não colocou o cliente no centro. A questão toda aqui é colocar o outro no centro, independente do canal. Se eu tô fazendo isso fisicamente, se eu tô fazendo isso pela internet, pelo LinkedIn, por um curso, o que quer que seja.
E a gente bateu um papo e no final das contas a gente não tava lá de fato pra fechar negócio. A gente tinha de fato algumas coisas em comum. Mas eu acho que dá pra fazer o netweaving quando a gente pensa em ouvir o que o outro tem de bacana, porque de fato você quer aprender o que o outro tem e quem sabe até ajudá-lo de alguma forma, fazer algum tipo de conexão. Um outro ponto que eu acho, aí trazendo o ponto das organizações que você falou, dá pra gente... Aí volta o trabalho remoto, você tem menos contato com seus parceiros e uma forma de você fazer netweaving dentro da empresa. Você está trabalhando online, mas você tem muito mais contato com seus colegas de trabalho. Como é que eu faço netweaving? Colaborando de inúmeras formas. É fazendo coisas que não necessariamente é da sua função, mas que você tá lá para doar. Cara, você não é a minha função, mas eu posso te ensinar como faz isso, eu posso te ajudar nisso, eu posso te apresentar fulano, mesmo que seja online. Então, o formato online, eu acho que ele atrapalhou, eu acho que ele distanciou diversas coisas. Mas o netweaving, sim, eu acho que ele ainda é possível fazer mesmo de forma online, e eu acredito na profundidade disso também. Sim. As pessoas namoram através de chat, sim. de rede social, quanto mais fazer uma relação de trabalho. Tem Eu uma... não consigo entender, não. É o recorte geracional. Daqui a pouco É o recorte geracional. É um recorde geracional. Como é o lance lá do Facebook, o metaverso? É recorde geracional. Vou comprar um terreno no metaverso em breve. Pra mim, Ó, deixa eu quieto. tem uma coisa que eu acho legal nisso que o Mel tá colocando, que assim, e eu insisto, o netweaving, de fato, ele é sobre relações, né? Relações não são construídas imediatamente e, portanto, assim, quando nós falamos assim, ele abordou o Mel da maneira que abordou, de uma maneira muito, muito bacana, assim, muito humana, digamos assim, mas no final do dia o que importa é o saldo. Isso em si não é uma coisa ruim, né? Enfim, eu conheço vocês dois para saber que quando a gente diz no final do dia o saldo é importante, nós não estamos aqui querendo dizer que isso é uma coisa ruim. E nem somos hipócritas. Porque, de fato, nós estamos à procura de resultados. O que muda, e eu acho que essa é a chave que a gente conseguiu desvendar aqui de uma maneira muito legal, é os meios que isso está sendo feito. Se no outro tempo era o meio individual, altamente competitivo, que eu ainda acho que a competitividade tem que haver... Contanto que você não derrube o outro. Contanto que você não derrube o outro, porque, por exemplo... Mas vai derrubar. Eu treino, por exemplo. Não tem jeito. E aí, competição, mas perde. é porque assim, ó... E aí eu Contanto que você não faça mal com o outro. Pronto. Melhorou? Porque, por exemplo... Pronto. Porque eu tenho... Enfim, eu faço bastante atividade física, gosto... Tenho Não uma tá dando mentalidade... resultado, Tá assim... Tenho uma mentalidade de atleta. Então, por exemplo... Atleta? Se você... Não, veja. Se eu tô numa corrida... Sabe o que é isso, né? Borracho. Se já. você tá numa corrida, eu quero chegar em primeiro. Eu realmente quero chegar em primeiro. Então, eu acho que nós temos que ter essa percepção. Por quê? Porque, pensem, né? Quando, sei lá, há muito tempo atrás, os animais, eles chegavam em ambientes que eram propícios para que eles pudessem fazer a aquisição de frutas ou de, enfim, alimentos e beber água. Eles não exploravam o ambiente no sentido de degradá-lo. Eles conseguiam aquilo que queriam, faziam a preservação do ambiente, cientes de que em algum momento o ecossistema os traria de volta ali, e eles se dirigiam para um outro lugar, entendendo um movimento de estação, digamos assim. E eu gosto muito dessa metáfora para pensar as relações humanas. Tem relações que são assim: eu me aproximo de você, consigo adquirir de você oferecendo o que eu tenho e usufruindo daquilo que você tem, e em um dado momento essa relação é desfeita para que eu possa me conectar com uma outra pessoa, e em um dado momento eu volto a me conectar com você. E você sabe que relações genuínas como essa, tem uma frase que a gente usa muito que é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Total. E por que será que é fácil, a segunda parte na primeira, por que é fácil um cliente virar amigo? Se você tiver relações genuínas, generosas, transparentes e com resultado. Exato. Eu também acho. Sim. Porque no fim do dia mútuo. É o resultado. Ganha-ganha. Eu também acho, é o resultado. Então, e eu acho que o resultado, eu que gosto muito dessa palavra e tenho estudado resultado cognitivamente, não é só em termos de financeiros. Sim. Quando você põe a cabeça no travesseiro, assim, o que eu fiz de bom? Qual é o resultado do meu dia? Qual que é o resultado da minha vida?
Qual que é o resultado das relações que eu constituí? Qual que é o resultado que eu me tornei enquanto pessoa? Resultado enquanto produto enquanto retorno do estímulo que eu dei no mundo, enquanto a minha existência. Então, qual que é o resultado de eu estar aqui, né? E eu acho isso muito legal, até para a gente ir pensando, enfim, né, um afunilamento, que é as relações, elas são feitas e desfeitas a partir dos seus meios e dos resultados que elas produzem. A manutenção de relações é pelo resultado que a conexão entre pessoas existem, né? Independente do tempo? Eu acho que o tempo ele é um fator importante porque ele é um fator exponencial. Relações que são resistentes, a maior prova do mundo que é o tempo. Cognitivamente, a maior prova do planeta é o tempo. E o NetWeaving traz esse conceito. E o conceito. NetWeaving traz esse conceito. Que o NetWeaving ele é praticado ao longo do tempo. A médio e longo prazo. Exatamente. E o network é praticado a curto prazo. A curto prazo. Então, eu tava dando essa volta para chegar exatamente nesse lugar. O networking, relações de curto prazo que visam objetivos e resultados a curto prazo. NetWeaving, relações de médio e longo prazo. Por quê? Porque tem como teu principal capital de investimento o humano. E, portanto, você só se conecta a uma outra pessoa, fora os brilhantismos que tem por aí, a médio e longo prazo. Ou seja, nós nos conectamos a uma outra pessoa na medida de investimento. O Fabinho está aqui, sabe muito bem disso, o Mel certamente também sabe, mas mais importante do que aportes mensais quando você está ali fazendo investimento é você saber da curva do tempo, né? Ou seja, você faz aportes mensais, mas você confia na curva do tempo, é assim que o teu rendimento lá na frente ele vai ser exponencial. E não tem jeito. O maior ativo de todo mundo aqui, o meu, aqui do seu, de Scrum, o maior ativo que a gente tem é o tempo. É o tempo. Total. Cada dia mais e um dia menos na vida da gente. É. Por isso que é importante a gente saber como é que a gente investe o nosso tempo. E aí tem a ver com relações, com network, netweaving, que depois, sobretudo depois que meu filho nasceu, que o João nasceu, que é uma bênção na minha vida, eu virei uma chave que fala assim, ó, eu só vou conviver agora com 2 tipos de pessoas. Ou as que eu amo, idolatro, não. Ou as que me acrescentam. Sim. Me acrescentar em todos os sentidos possíveis. Sim. Desde um cliente meu que vai me gerar resultado financeiro, até pessoas como vocês, que para mim é um prazer estar aqui semanalmente debatendo, aprendendo. Claro. Essa troca, eu aprendo com vocês, eu aprendo com o Mel, né? aprendo com você, aprendo com o Scrum. Então assim, eu gosto de aprender. Isso para mim é investir bem meu tempo, né? Por quê? E aí eu falo, isso de novo, NetWeaving, porque... Exato. Eu tô focado nas pessoas, tô focado em você. O que é que você me ensina? O que eu extraio de bom em você? E o que eu posso te dar de bom de mim? Na verdade, o NetWeaving é o contrário. Isso, mas também... O que é que eu posso te dar de Pronto, bom? Mas aí a minha provocação é uma troca. É uma troca, mas, por exemplo, existe o conceito da lei de ouro, né? Acho que é o Golden Rules, que traz que você dá generosidade em busca do sucesso, ponto, certo? Sucesso através da generosidade e influência. Isso é NetWeaving. E você dá, e ao longo do tempo, você receber. Talvez você não saiba quando. Mas essa é a lei de ouro, né? Que é você dar sem esperar nada em troca, entre aspas. Você espera algo em troca, mas não se sabe quando. Mas então é ao longo... Mas o que você está falando é a mesma coisa que eu, só que tem uma diferença. O time de volta... Quem disse que eu estou dizendo que é na mesma hora? Não... É uma troca. É uma troca, não é só uma troca do universo, que é o que você está falando também é o universo, né? Ou seja, eu faço bem, o universo conspira para eu receber de bem o volta. Não, eu tô falando um para um. Um. Pronto, então é a mesma coisa, só que a diferença é o time. Eu tô falando um pra um. Agora, é a linha de tempo. E sabe uma coisa que é legal, assim, da gente pensar também? É assim, existem relações que são constituídas a partir de um tempo específico, curto mesmo, assim. E a gente precisa entender isso de fato, né? Por exemplo, talvez eu precise me conectar a uma determinada pessoa, e todos nós fazemos isso, porque eu preciso de um resultado mais imediato. Eu preciso chegar nela para chegar a um determinado lugar. Ou eu preciso chegar nela porque a partir disso, vou conseguir fazer uma movimentação estratégica melhor. Desde que eu não machuque essa pessoa, desde que eu não construa uma relação prejudicial à pessoa, entendo eu que tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo.
Porque existem resultados que precisam ser mais imediatos. Às vezes você precisa estar no lugar porque tem alguém, e aí se você conseguir se conectar com aquela pessoa primeiro, você tem altas chances de você chegar num outro lugar. E tem pessoas que a curva, porque senão nós vamos ficar com a impressão aqui de que será sempre necessário a curva de médio e longo prazo. E assim, existem as respostas que precisam ser mais imediatas e existem as respostas os resultados que vão ser mais a médio e longo prazo. E então, isso tem a ver, vamos lá, né, pra gente aterrizar, né? Tem profissões e profissões. Tem quanto tempo aí, meu querido? Eu acho que já dá pra gente ir 50 minutos. afunilando já. 1 hora? Ah, maravilha. 1 hora. Já dá pra gente temos mais ir. 3 horas ainda. Eu acho que já dá pra gente ir afunilando, porque eu acho que a gente já tá falando vamos praticamente aterrizar, tudo isso. e aí é menos, até dentro desse tema, né, só para encerrar, mas vamos sair do campo das ideias e vamos para a prática. Tem profissões... Isso agora, como é que a gente traz? Vamos para a prática agora, vamos ser pragmáticos como eu gosto de ser. Existem profissões que cabem networking e outras que só cabem netweaving. Vamos pegar profissões comuns, gente. Que a gente tá falando de pessoas aqui, pô, eu sou empresário, você é executiva, você é profissional autônomo, mas vamos para a base da sociedade, porque não dá pra gente ficar discutindo assuntos somente num Brasil tão grande, vasto e diverso, só lá em cima. Eu também acho. Né? Vamos discutir aqui embaixo, vamos pegar assim, alguns casos clássicos. Um garçom. Um garçom, ele praticar netweaving, é perfeito para ele. Perfeito pra ele. É perfeito para ele. Então se eu fosse treinador de treinamento comercial de uma rede de restaurantes, eu ensinar esse cara na veia netweaving. Mas ele ensina a atender bem. É a mesma coisa? Eu acho que não, porque talvez quando você atende bem, você está muito mais conectado na entrega do produto do que no atendimento da pessoa. E aí eu volto para a questão inicial, cara, que é a intenção, pessoa. é a direção da intenção. É a pessoa, velho. A pessoa que é aquele negócio, você chega veia. assim, chega num café, aí o garçom alguma coisa e tal. Não, eu não tomo café, um chá então. Não. Poxa, também não gosto de chá. Poxa, depois do almoço, um docinho de leite. Sorvete de doce de leite é perfeito pra você. 43. Ele tá tentando descobrir o seu gosto no final do dia. Você lembra daquela vez que a gente foi discutir do podcast, a gente tava num shopping aqui e a garçonete chegou e ofereceu um quiche. Aí ela falou, mas não pega esse quiche, porque esse quiche... Poxa, você é vegetariana, não sei o que, não tem leite, também é meio sem glúten, é meio sem graça. Pede um de frango. Eu falei, mas eu não como, eu sou vegetariana, eu não como animal. Ela, mas é sem graça. É sem graça. Então, eu acho que ela fez, ela olhou pra mim. Olhou, total. Ela não olhou pro que ela tava vendendo, ela olhou pra mim. Agora, essa é uma pessoa. Agora, vamos lá. A pessoa é vendedora de uma cadeia de varejo da Americanas. Irmão, desculpa, é porradaria. Ela quer entupir você de Kit Kat, entupir você de M&M's, compra o Durex. Meu irmão, não tem jeito, é porradaria. Não dá tempo de se relacionar, porque na volta... Fita 3M. Ah, meu, vai, igual a pilha Rayovac. Você precisa. Compra a pilha Rayovac aqui, ó. Promoção, entendeu, cara? Então tem natureza. Não dá pra gente generalizar e achar que é tudo igual. Como é que a gente faz netweaving no atendimento de varejo? Eu acho que dá pra fazer. O meu primeiro emprego foi como vendedor. Na verdade, todos os meus empregos foram como vendedor. Eu acho que o emprego de todo mundo. Acho que o emprego de todo mundo é vendedor. Mas volta a dizer, você não vendia um produto. Não, o meu primeiro emprego foi uma loja de roupa. Eu vendia o produto, roupa. Primeiro. Mas aí você vendia uma marca. Vendi uma marca. Um estilo. Você vende um estilo. Você vende estilo. Você vende status. Você vende um monte de coisa agregada ali. Farinha. Se você vendesse farinha, commodities de uma forma geral, talvez aí você vendesse produto. Quando você vai pra porrada, aí depois você... Livraria, pô. Livraria você não vende... O livro. Você vende conhecimento. Conteúdo. Você vende conteúdo. Então é diferente. Mas você tem um outro empecilho que, aí, enfim, só pra reforçar a ideia de vocês, exige ainda mais netweaving, que é, eu vendo um produto que não é um produto de necessidade básica. Sim. Então, para eu vendê-lo, eu preciso agregar ele a uma série de coisas, principalmente da vida da outra pessoa. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na livraria, eu chegava lá, como você se chama? Tudo bem, Mel? Então, se você está procurando um livro para você ou para outra pessoa? Ah, para mim. Tá bom, você já é uma leitora ou está começando? Não, já leio. Que tipo de estilo você lê? Literatura, romance, ficção, enfim, filosofia, ciência política, etc. Não, esse. Então, você faz uma espécie de conexão à pessoa para que você possa indicar. Né? Acho que todo o trabalho que exige de você indicação, você precisa de netweaving na veia. Porque você precisa... A gente tá saindo do... Eu não sei se a gente tá... Tô provocando, eu não sei se a gente tá saindo do tema. Eu não sei se a gente tá...
Eu acho que NetWeaving tem a ver com networking. Eu acho que o que a gente está falando faz sentido no que você está trazendo e no que você está trazendo de atendimento, de não sei o quê. Mas eu não sei se encaixa no conceito de NetWeaving. Eu acho que sim, porque assim, no fundo... Você está fazendo o seu papel, Ok. que é trabalhar e vender. Ok. É o seu papel. Só que é a mesma é coisa do work. work weaving, que é o método, é o modo. É work e Tem rede. dúvida sobre isso. Porque, ó, o trabalho de todo mundo é vender. O que muda é o que e como. Networking é uma coisa, netweaving é como o networking é feito. Perfeito. Então, é a mesma coisa. O que nós estamos falando aqui, em última instância, acho que cabe até para nós começarmos a encerrar, a mensagem que a gente quer deixar para a turma é, talvez o networking, ele existe, ele vai continuar existindo. O netweaving é, talvez, a instauração de uma nova metodologia sobre como os networking são Vou feitos. sintetizar. Por favor. O netweaving, eu vou colocar um monte de estrangeirismo aqui pra Vai ficar lá. legal, viu? Por favor. Deixa bonito. Tá, vou deixar bonito, vá, tá? por favor, pra Deixa eu ver. encerrar. Esse cara Deixa bonito pegou aí. não. Pra falar bonito tem que falar bem não, então, brasileirão. assim, Mas Saindo vá, de joga você lá. bonito não dá não. 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 Só o João e olhe lá. Network, na verdade, o netweaving, desculpa, voltando, netweaving é um novo way of life do network. Agora traduz. Não, eu concordo 100% com você. É porque, assim... Aí a gente volta pro início da nossa conversa. Pronto, e aí já dá pra encerrar. Dá. Porque senão vira flywheel de verdade, né? Que vamos explicar flywheel de novo, que é o nome do podcast, né? Que é o grande ciclo das coisas, né? Exato. As coisas são cíclicas, que tem a ver totalmente com netweaving. Total. O flywheel é netweaving. Não é? Na verdade, o netweaving é um flywheel. O netweaving é um flywheel. É. Eu acho que a mensagem que a gente precisa marcar também é assim, o network não acabou, ele não vai acabar. O Não. netweaving é Uma forma apenas onde uma você forma faz- que nós encontramos de fazer, uma forma fundamental, inclusive, Daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre uma outra metodologia dentro do network. dentro do networking. Agora Porque- o network ele é formado de netweaving, netnan. Tem uma coisa que estudar comportamento isso aí. humano, e principalmente ele dentro das organizações, me ensinou que é, uma coisa são princípios. Os princípios, eles são instaurados e para eles serem alterados exige muito tempo. Então o networking, ele é um princípio. É um princípio de relação, de trabalho. Ele é um princípio. O netweaving, ele é uma metodologia sobre esse princípio. Porque aqui parece que o netweaving nós estamos propondo alguma coisa muito nova, ou extraordinária, e não estamos fazendo. Não é na intenção daqui, mas eu digo assim, e é isso, acho que a mensagem que a gente tem que deixar é essa. O network, ele é um princípio fundamental das relações, né? De conexão, de work mesmo, de trabalho. Eu acho que é isso. É a valorização e a externalização das conexões, do termo conexões humanas. Ele favorece o netweaving, porque você começa a aflorar que as relações humanas são importantes, que o propósito é importante. Porque, gente, isso é uma discussão de 10 anos. Eu também. Por isso que eu acho que a gente deve começar a finalizar essa discussão de 10 anos. Senão a gente vai passar para 20 anos pra frente. E a gente tá no flywheel já. Já entramos no flywheel já. Fechou, então. Como é que você quer encerrar mesmo? Eu queria agora, se eu quiser começar a entender como é que eu utilizo melhor o netweaving na minha vida profissional, no meu dia a dia, o que é que vocês sugerem? Qual é a regra básica que eu tenho que seguir para praticar o netweaving no âmbito profissional, tá? Seja autêntico. Talvez uma grande dificuldade das pessoas, mas seja autêntico. Não queira montar um personagem que você não é. Porque toda relação a médio e longo prazo, ela passa por um processo de descamação. E quanto menos você descama na relação, mais ela tende a se sustentar. Porque a pessoa percebe que a pessoa que ela se conectou no início é aquela muito próxima que ela encontrou no meio e provavelmente é a que ela vai ter que carregar até o final. Então seja genuíno, seja autêntico mesmo. Assim. Seja pra mim autêntico. a palavra é genuíno. É genuíno, seja autêntico, sabe assim. É muito interessante. Olha o estilo, olha os nossos estilos, né? Olha a diversidade dos nossos estilos. Cada um é como é. E é assim que nós sustentamos as nossas relações. O weaving total. Aprendo muito com você, tento dar alguma coisa para você, trocar com o Fabinho. Mas acho que o primeiro passo fundamental é a pessoa que, principalmente hoje em redes sociais, quem você é ali no Instagram. Eu encontro quando eu vejo na rua, eu encontro quando eu vejo você na praia, eu encontro você ali.
ou há uma distância muito grande. Se há, é puro network. Eu me encantei porque eu tô vendo ali, mas não porque eu tô vendo aqui. Se há uma sincronia, uma aproximação muito grande, sabe, para mim é netweaving. Então a minha principal dica como psicólogo, como analista do comportamento é: seja genuíno. Sabe? Seja quem você é. Aperfeiçoe o que tem que aperfeiçoar, mas seja genuíno, porque aí é netweaving na veia. Fabinho. Eu tô de acordo, eu acho que é ser genuíno, é o primário, não tem jeito. Agora você tem também alguns métodos, algumas práticas que auxiliam você a transformar suas relações mais sólidas. Conte pra gente aí, você que é um cara super importante. Primeira delas, atenção. Ah, total. Atenção. A questão do centro, É o básico, né? é o básico, Colocar o outro no exatamente. centro. Atenção, eu tenho que olhar pra você, eu tenho que perceber que você hoje mudou o tom, o lilás, eu tenho que perceber que seu sapato não fala português, viu, gente? O sapato dela não fala português. Tá? Israel, inclusive, de Israel. Então, assim, Israel. é perceber o outro, cara. Você o outro tem que entender que você está dando atenção a ele. Sim. Porque isso é genuíno. Ou seja, então tem algumas práticas básicas que parecem que não são básicas. Gente, celular não foi feito para você estar olhando numa reunião. Total. Ouça as pessoas. Ouça. Se tá ruim, se tá fora de contexto, cara, interrompe. Não tem nada de errado em interromper. Interrompe, fala, gente, desculpa, ou então dá um prazo para aquilo acontecer, mas quando tiver com a pessoa, qualidade. Ouça. Sim. Ouça. Então, e aí tem um filósofo que eu conheci, que ele falava uma coisa genial, assim, tem muito a ver com isso, que era está perto não está junto, está perto está dentro. Total. O que é que ele quis dizer com isso? Intensidade. Intensidade nas relações. Intensidade não é sufocar, intensidade é estou com você, estou lhe ouvindo, quero aprender com você. Quero saber o que você pensa e vou dizer o que eu penso. É uma troca. Então eu acho que é ser simples. Eu acho que no fim do dia é ser genuíno, simples e atencioso com as pessoas. Isso não é netweaving. Aí gera valor. Agora vamos pro comercial, pro empresarial, pro business. Gerações de valor. Geração de valor. Valor não é dinheiro necessariamente. Não. Geração de valor. Ser você saber do que você precisa. Porque aí, com a sua resposta, eu te gero valor. Exatamente. Se eu só falo, jamais vou gerar valor pra você. Tem que gerar valor para as pessoas. A gente está vivendo uma geração de transformação de cenário econômico, político, empresarial. Coisas estão deixando de existir. Eu fico imaginando hoje, sei lá, ontem eu comprei no Mercado Livre lâmpadas para minha casa, de LED. Aí a lâmpada vinha de sei lá de onde, 24 horas chegou na minha casa. Eu não fui na Feira Costa, na sei lá onde comprar esse troço. Eu também não fui na loja da esquina comprar esse troço. Por quê? Porque eu tô comprando algo que não tem agregação nenhuma de valor. É lâmpada. Pura lâmpada. Então, assim, os negócios têm que ter valor agregado ou você vai terminar sendo engolido pelos grandes. Exato. E netweaving é geração de valor. Sim, é geração de... Eu acho que no final das contas é esse o fechamento. Eu acho que netweaving é geração de valor. Geração de valor, colocando o outro no centro. Exato. Ponto, um beijo, tchau, galera. Foi muito bom. Foi muito bom esse segundo episódio. A gente queria agradecer aí a audiência de vocês. Interajam, escreve comentário, critica. Elogie também, por favor, né? Se inscreva no canal, pra gente se estimular, ativa né? o sininho para mandar isso para mais pessoas. Aí o blogueirinho é Quito, então, Quito, fala aí agora. Por favor, ativem o sininho, aperta o botãozinho que tá aqui embaixo, se inscrevam no canal, podem comentar. Para você me encontrar, melhor dizendo, nas redes sociais você coloca @QuitoGóis, para você encontrar você, Mel. @MelOliveiraB. E você, Fabinho? @FabinhoLima77. E se você esqueceu, blogueirinho, de dizer qual é o @ do podcast. Qual é o @ do podcast? Flywheel Podcast. Boa. Flywheel Podcast. Então sigam, acompanham e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. Tchau.